Oi, gente, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Passamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal, E que esse testemunho venha edificar a sua vida, E que você venha crer que o Deus do impossível, Ele tem poder para mudar a minha e a tua história. Assim como Ele mudou a minha, Ele pode mudar a tua, E o testemunho de hoje é sobre o meu filho Miguel, Ninguém... Eu tô falando aqui com o Bia que tá aqui do meu lado. Ninguém conhece, a história que... Eu acho que isso é inédito, eu nunca contei pra ninguém. Só quem as pessoas mais próximas me conheciam sabe, O como o Miguel veio, como foi permissão de Deus Miguel ter vindo, Porque não eram os meus planos, eu vou logo dizendo que não eram os meus planos, não era plano ter mais filho, porque eu já tinha duas, E eu passava muita dificuldade. E a minha vida era muito corrida com duas crianças. E assim, eu nunca imaginava, que ia ter engravidar novamente de Miguel. Até porque eu tomava remédios, enfim, eu tomava injeção. Mas assim, se ele veio, tudo tem um propósito, E hoje ele completa 9 anos, Graças a Deus. Ontem, quer dizer ontem, Mas eu tô gravando esse vídeo hoje. Com glória. E hoje ele completa mais um ano de vida e eu louvo a Deus pela vida do meu filho, Não foi fácil, confesso que não foi fácil entender o que Deus queria comigo, entender o propósito dessa criança, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. No momento a gente questiona, a gente se pergunta por quê, mas tudo tem um propósito, E assim eu creio, E eu quero dividir assim esse testemunho com vocês, Bom, irmãos, Miguel, ele há 9 anos atrás, eu nem sonhava em ter filho. Aleluia. Sim, amados, como eu estava falando, E aí, no começo, eu confesso que eu me desesperei, Primeiro foi assim, eu tomava os remédios direito, tomava injeção, no caso. E eu comecei a sentir muitas dores no pé da minha barriga, eu não entendi o porquê. Eu tentei várias vezes ir para um médico e sempre que eu ia tentar, todo mundo conseguia ficha. Quando eu ia tentar conseguir uma ficha, nunca dava certo, sempre, sabe? Nunca dava... eu ia às vezes passar de dor de casa por satélite, de bicicleta, aquela dor enorme no pé da barriga e eu queria uma consulta. Sempre quando eu ia não tinha mais vaga, ou não tinha mais ficha, ou a médica acontecia sempre algo, E teve um dia que eu fui com um clamor de meu dia e foi forte nesse dia, E aí, Deus começou a usar uma irmã, que eu nunca tinha visto a irmã, no clamor de meu dia. E essa irmã disse assim: olha, eu sou o teu médico, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que faço. E eu disse assim: eu não quero tu nos hospitais, porque quem faz na tua vida sou eu. E eu não entendia de Jesus. Aí eu comecei a entender que toda vez que eu ia no posto, toda vez que eu tentava uma consulta e nunca dava certo, E eu digo: Jesus, por que todo mundo consegue, E Deus falou comigo nesse dia, Eu fiquei sem entender. E aí nesse clamor de meu dia tava a Ivone, tava a Márcia, E aí Deus usou a Ivone e disse assim: tô eu te curando hoje. E aí eu lembro que Ivone tocou a mão, não foi a mão de Ivone não, foi a mão do Senhor. Quando Ivone tocou a mão, irmãos, quando ela tocou a mão no meu ventre, na minha barriga, que eu sentia muita dor, eu não estava grávida ainda, E aí eu lembro como ela tivesse, quando Deus tivesse arrancado algo de dentro de mim, e quando ela puxou foi algo tão forte que ela caiu, Era algo tão, eu creio que era uma enfermidade que Deus estava me livrando ali, E aí tudo bem, E eu senti como tivesse algo arrancando dentro de mim. E aí tudo bem, aí eu fui para um culto na Igreja Deus é Amor, que tinha ali no Planalto. E Deus usou uma irmã lá e disse assim: tem uma irmã aqui que Deus está dando um livramento de câncer no útero, E eu fiquei assim, entendendo, eu disse: meu Deus, quem será essa irmã? E aí ela disse assim: irmã, é você. Aí eu levantei a mão porque eu sentia. Assim, eu não sabia que eu tinha isso, mas assim, eu sentia muitas dores. Eu levantei do nada. Ela disse assim: irmã, é você. Você sente muitas dores,
Mas Deus, ele já te curou. Ele tá te dando um livramento, que você ia ter um câncer no útero. E realmente eu sentia muita, muita dor no meu útero. E depois desse, aí teve o clamor, né? E Deus me curou. Só que eu ainda fiquei assim, a questão que eu não duvidei, mas assim, fiquei assim, Senhor Deus, será? E eu até contei pra minha patroa assim, então você tem que fazer um exame, porque se Deus lhe curou, você tem que fazer um exame para mostrar. Eu disse, não, eu não preciso fazer porque eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio que quando ele tocou no meu ventre, saiu algo muito, aquele alívio, sabe, o que eu sentia. E aí eu disse ao Senhor, disse, Jesus, eu achava no começo que eu estava grávida, eu disse, Senhor, se for para mim ter uma enfermidade, uma doença, eu prefiro ter um filho, né? E a gente, irmã, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o Senhor, ele ouve, ele anota tudo. E aí eu falei da boca fora, eu não queria ter uma doença, mas eu também não queria ter um filho, né? Então a minha reação foi essa, Jesus, eu prefiro ter um filho do que estar doente, né? Como Deus já tinha me falado. E outra vez eu creio, não sei, que Deus confirmou do mesmo jeito, na mesma igreja, mas foi outra irmã. Irmã, Deus hoje tá te dando livramento no câncer no útero. Eu lembro que na época eu comentei até com minha irmã, que ela é enfermeira, assim, não dela, mas não tem como não, porque você é muito jovem. Naquela época eu tinha o quê? 22 anos, né? Mas assim, Deus, ele sabe, ele conhece o mais profundo, ele sabe o que a gente tem lá dentro, né? A gente só sabe o que tem fora, mas o Senhor, ele conhece o íntimo. E aí eu disse ao Senhor, né? Que preferia um filho do que uma doença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que quando foi meses depois, eu não estava bem no meu casamento. Eu disse, Jesus, eu quero que o Senhor tire esse homem da minha vida, porque eu não suporto mais, eu não aguento mais tanta humilhação, não aguento mais tanta bebedeira. E eu lembro que eu fui para um ciclo de oração no Planalto 3 e Deus usou uma irmã e disse assim, olha filha, tu quer isso, tu quer aquilo, mas se eu tirar, tu vai chorar. Tu vai chorar porque tu não está preparada para receber. Eu disse, Jesus, mesmo que eu chorar, mesmo que eu prantear, mesmo que o Senhor me quebre todinha, mas eu prefiro chorar com o Senhor do que chorar sem estar na presença do Senhor e continuar no sofrimento. E aí, quando foi poucos dias, eu tomei a atitude de sair de casa, peguei minhas 2 filhas, isso eu não sabia que estava grávida, né, irmãos? Quando foi 12 meses depois, meu corpo começou a mudar, meus peitos já começou a inchar, com aqueles peitão. Eu disse, meu Deus do céu, misericórdia. Tem algo de errado, né? Porque assim, a minha barriga, ela não cresce. O que cresce logo é os peitos. Então assim, e outra coisa, eu menstruava e vinha normal. Às vezes minha menstruação nunca foi regulada. Vinha mês sim, mês não, e assim, do jeito que eu já estava acostumada com aquilo ali, né? Mas como eu comecei a ver meus seios muito inchado e as veias muito visíveis, eu fui no médico, né? E eu tinha muita azia. A única coisa que eu sentia. A mãe dizia, você tá grávida? Eu estou não, mãe, Deus me livre. Eu nem quero doença, nem quero gravidez. Mas o Senhor, ele já estava, eu creio assim, que ele já estava preparando tudo, né? Eu não entendia. Aí depois, 3 meses depois que eu me separei, que eu saí de casa e vim morar com minha mãe, eu fiz um exame e deu positivo, né? Naquela época pra mim era infelizmente, né? Mas hoje eu entendo porque o Senhor me deu meu filho. E aí eu confesso que eu fiquei arrasada, porque eu tinha acabado de me separar com 2 crianças. E eu confesso que eu não estava preparada para isso, né? Eu estava me estabilizando, né? E aí começou a peleja. Aí eu chorava, eu digo que essa criança não nasce, que eu não quero Jesus, essa criança, como é que eu vou viver com 2 filhas desempregadas, sem pensão, sem Bolsa Família? Assim, na época eu recebia só o Bolsa Família, que era R$ 160. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver com esse dinheiro? Eu não queria estar dependendo da minha mãe, porque minha mãe, ela já me ajudava, né, com minhas 2 filhas. Eu não queria deixar tudo nas costas da minha mãe, porque apesar que a responsabilidade era minha, não era dela. Mas minha mãe foi ali uma guerreira, ela me ajudou até o fim. Fiquei morando com ela e eu não queria contar o pai do meu filho, porque
Eu disse, meu Deus, ele não vai acreditar, porque já estou há 4 meses separada, ele não vai acreditar. Mas eu já estava com 4 meses de gravidez, mas não sabia. Ou seja, quando eu me separei, eu já estava grávida. Mas eu não sentia nada. Eu começo a sentir os sintomas já depois de 3 meses para 4 meses, a barriga começa a crescer. E aí eu me desesperei, né? E tinha dias que eu chorava, eu não quero essa criança, né? Eu não quero Jesus, porque eu não quero porque eu não vou ter condições de criar, não vou ter condições de dar aquilo que ele precisa, né? E eu fui numa igreja, confesso que eu fui na igreja e Deus usou uma pessoa e disse assim, olha, tu hoje chora, tu se preocupa tanto, aleluia, com tantas coisas, mas tô eu cuidando dos seus, aleluia. Eu confesso que nesse dia eu chorei, viu? E aí assim, tô eu cuidando dos seus, e aquilo que suas filhas não teve, essa criança vai ter. Ou seja, era um menino. E esse é o filho da promessa. No fundo eu senti que já era um menino, né? Mas eu não queria acreditar, porque eu queria outra menina. Eu só queria menina, que eu gostava de fazer pitó, gostava de andar com as meninas enfeitadas igual a árvore de Natal. Oh, glória a Deus. Aí, vê, né? E a mãe já dizia, isso é um menino, não é uma menina. Eu disse, não, mãe, é uma menina. Mas no fundo eu sabia que era um menino, porque Jesus já tinha me falado. Mas eu teimava porque eu queria uma menina. E quando foi bater a outra, a mãe disse, é um menino, né? Eu disse, é, mãe, infelizmente. Ai, Jesus, a gente é jovem, a gente faz tanta besteira, né? Fala tantas coisas sem pensar. Mas assim, eu quero que vocês entendam que o meu filho não foi rejeitado. A questão, o que eu me preocupava era o momento que eu estava vivendo. Eu estava desempregada, eu estava separada, eu estava com 2 filhas para criar. E aí foi luta porque para enfrentar com R$ 160, e aí eu começava. E eu dizia, Jesus, como é que eu vou viver com essa criança? Como é que eu vou fazer? Né? Eu não tenho estrutura para isso, né? Mas o Senhor, Ele me deu uma força que tão uma força que nem eu. Então hoje eu olho assim e digo, Jesus, como foi que eu consegui? Mas hoje eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Porque foi Ele quem me sustentou, foi Ele que me abraçou. Quantas noites eu chorava. Eu dizia, tomara que essa criança não nasça, tomara que ela morra. Irmã, a gente, no momento de desespero, a gente fala tanta coisa que hoje eu me arrependo. Que Jesus me perdoa pelo que eu falei, né? Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi. E eu dizia, Ivone, eu não quero essa criança, Ivone, como é que eu vou viver com essa criança? Ivone disse, Derli, tu hoje rejeita ele, mas quando ele nascer, tu vai ter tanto amor, tu vai ter mais amor do que os outros filhos, porque Deus vai botar um amor tão grande no teu coração com essa criança. E realmente, e tudo que o Senhor falou, Ele cumpriu, né? E do nada assim, teve uma irmã que disse assim, irmã, eu tenho um berço para lhe dar. Eu disse, amém. Fui lá buscar o berço. Quando eu chego lá, irmãos, o Senhor é Deus de surpresa. Quando eu chego lá, era o berço, a cômoda e o guarda-roupa. Era o sonho, que eu sempre tinha um sonho de ter o quartinho dos meus filhos, né? Porque a minha filha foi, assim, eu não tive, né? E Deus ali, eu lembrei da promessa, que Deus disse que Ele ia ter coisas que minhas filhas não tiveram. Então depois eu ganhei cercado, depois eu ganhei cadeirinha de bebê. Eu ganhei carrinho. Menina, eu sei que eu ganhei tanta coisa. Eu ganhei o guarda-roupa do menino, não cabia mais nada. Ainda ganhei outro enxoval do CRAS. E ali, daquele enxoval, eu dividi para uma irmã, né, que estava necessitada. Eu disse, Jesus, eu tenho, então eu vou dividir. Mas o pouco que eu ganhava, sabe, irmãs, eu dividi. Então, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor te colocará. E eu creio que naquela época era até a sobrinha de Ivone, que a irmã dela estava grávida, era gêmeas. Eu disse, Jesus, eu tenho um pouco, mas o que eu ganhei do CRAS, eu fiquei, acho que somente com a banheira, as fraldas eu dei, o pentinho eu dei, assim, o que eu pude fazer para o próximo. E é nessas horas que Jesus lhe testa, quando você tem um pouquíssimo, Ele lhe testa para ver se você é fiel no pouco, porque quando a gente é fiel no pouco, Ele vai nos colocar no muito. E eu lembro que naquela época foi dificuldade, mas tudo que eu ganhava eu dividia, sabe? E o meu filho, era roupa, era sapatinho. Para você ter uma ideia, meu filho ganhou o bebê conforto, que veio de Brasília. A bolsa do meu filho veio de Brasília, as coisas dele vinham de longe. Jesus disse, vou eu mandar e tu não vai entender. E teve um momento que eu fiquei assim, eu digo, Jesus. E Deus começou a abrir as portas, eu grávida. Eu lembro que faltavam algumas coisas e eu disse assim, Jesus, como é que eu vou comprar as coisas do meu filho? Porque
Eu sei que eu tô trabalhando, naquela época eu ainda trabalhava, né? Mas assim, não era todos os dias e a verba era pouca para as duas, né? Ainda ter que comprar outro, mas assim, o Senhor, ele é tão fiel, ele é tão cuidadoso, ele é tão zeloso que eu creio que o Senhor não deixou faltar nada na vida do meu filho, irmão. Foi tanta coisa. Meu filho ganhou tanta fralda. Meu filho ganhava as fraldas das melhores. Era Pampers, era creme. Eu lembro que a patroa da minha mãe chegou na minha casa com a mala. Era 12 pacotes de fralda. Meu filho, eu disse assim, Jesus, que essas fraldas dê até meu filho completar 3 meses, que aí vai ser o tempo de eu voltar a trabalhar e dar o que eles precisam. Irmãos, essas fraldas deu até 4 meses, eu ainda tive que dar alguém, porque era tanta fralda que eu tive que dividir, porque não dava mais. Como ele era gordinho, começou a engordar e não dava, e eu dividi. Mas assim, tudo que o Senhor falou, tudo que Ele prometeu, Ele fez. E até hoje, né? O Senhor, Ele nunca deixou faltar. E hoje eu entendo, né? E hoje eu peço muito perdão ao Senhor. Não que meu filho seja rejeitado, não. Era um momento que eu estava passando que não era um momento exato. Mas hoje eu entendo, né? Que quando eu me separei, ali era a minha alegria, eram os meus filhos, né? Aquela criancinha chorando, aquele choro lindo. E eu lembro como hoje, quando eu fui ter Miguel, que assim, o Senhor, ele já trabalhava nos mínimos detalhes. E na época que eu me separei, eu tava morando no Planalto ainda, eu fiquei morando sozinha com minhas 2 filhas. E eu lembro como hoje, numa segunda-feira, eu fui trabalhar, que eu trabalhei até os 9 meses de gravidez. Eu fui trabalhar e eu cheguei, aí à noite era o ensaio do Conjunto Betel e eu fui pro ensaio, né, com Clara e Luísa. Aí as irmãs ficaram assim, disseram até assim, eita, Miguel hoje nasce. Porque eu já comecei umas dorzinhas na hora do ensaio, né? E eu começava a ir no banheiro, querer fazer xixi instante. E eu lembro que ali eu já tava sentindo umas dorzinhas, mas eu sou daquelas que eu aguento até onde posso. E aí eu disse assim, eu no ensaio, meu Senhor Jesus, eu sei que meu filho tá para nascer hoje, de hoje para amanhã, que nesse dia eu andei muito também, eu andei muito para ir fazer exame, para resolver as coisas. Eu sei que meu filho vai nascer de hoje para amanhã, porque eu tô sentindo que ele já tá para nascer, porque na mesma semana eu tinha que trabalhar, e no caminho de trabalhar eu senti quando ele virou, foi algo lindo assim, a barriga fez jup. E aí eu disse, Jesus, eu sei que meu filho vai nascer, mas que o Senhor permita ele nascer só de manhã, porque à noite eu não vou ter ninguém, porque eu estou com minhas 2 filhas pequenas, eu não vou ter quem me socorra. De noite ninguém vai poder me socorrer para levar à maternidade, mas que de manhã as dores possam voltar e eu possa ir para a maternidade, porque eu sei que eu vou conseguir alguém para ficar com as minhas filhas. A minha preocupação era deixar minhas filhas. E aí, irmãos, eu saí do ensaio, né? Com muita dor, as contrações iam e voltavam. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu fiz essa oração, né? O Senhor, ele é tão maravilhoso, tão fiel, que eu lembro como hoje, que a dor, ela cessou. Foi algo de Deus, o cuidado de Deus era tão lindo na minha vida, que hoje eu entendo o porquê, né? E aí, irmãos, a dor cessou e foi a coisa linda. Ninguém, irmão, ninguém, quando está em trabalho de parto, a dor não cessa assim, mas o Senhor, Ele fez. Aleluia. Eu posso estar falando que você não pode nem acreditar, mas eu estou dizendo com toda a minha certeza que o Senhor, Ele cuidou. Ele disse que ia cuidar e Ele cuidou. No momento eu chorei, esperneei, mas depois eu comecei a aceitar a vontade do Senhor. Eu comecei a ter gosto de comprar as coisinhas dele. Eu achava lindo isso, achava lindo aquilo, que eu não gostava de nada de menino, mas eu comecei a ter gosto. E aí, o Senhor, Ele fez, aleluia. Quando foi de manhã, eu lembro que era Clara, Luísa e Clara tinha uns 4 anos, Lulu tinha 2, né? Eu disse assim, Clarinha, minha filha, vai lá em Ivone e diga ela que vem aqui que mamãe vai ter Miguel. Aí Clarinha, bem pequenininha, eu lembro que ela, como hoje, os cabelos desse tamanho, tinha acabado de acordar, né? Que era 6 horas da manhã, ela foi lá em Ivone. Ivone veio, né? Conseguiu um carro, me levou para maternidade com aquele cuidado, com aquele carinho. Ficou comigo até a hora do parto. E na hora do parto eu disse assim, Jesus, que meu filho nasça na maca, eu não quero ir para a sala de parto, porque eu tenho tanto medo de quando o bebê nasce ali e cai no chão. Quem é mãe sabe, né? Quando na sala de parto ali, que a gente fica toda reganhada e aquele bebê fica exposto. Era um medo tão grande de ele descer com tudo e a médica não segurar. Eu disse, Jesus, eu quero que meu filho nasça na maca. Ei, Deus é tão fiel e Ivone é minha testemunha, que quando não deu meia hora, eu comecei a sentir dor
E eu disse, eita, Ivone, agora o Miguel vai nascer. Ela disse, amém, minha filha, faça força. E eu fiz força e Miguel nasceu em cima de uma maca, ou glória, em cima da cama, né? E quando o Miguel nasceu, eu comecei a ver tantas estrelas assim na minha cabeça, era coisa linda. Eu vi as estrelas brilhando, sabe? Foi algo lindo o parto dele, foi algo que eu não sofri. De manhã eu fui pra maternidade, quando foi de 11 e pouco o menino nasceu. Eu não precisei tomar soro, eu não precisei estar levando o toque. Eu digo, Jesus, eu não quero nem levar mais toque, porque eu já levei tanto toque das minhas primeiras filhas, eu não quero levar. Eu fui tão ousada, aleluia. Eu fui tão ousada que eu digo, Jesus, é do jeito que eu quero. Parecia até assim que eu estava mandando Jesus fazer. Mas Jesus é tão maravilhoso, ele é tão fiel na minha vida que tudo ele fez conforme eu pedi, né? Não que eu merecesse. Não, mas o Senhor ele fez porque ele é fiel. E aí Miguel nasceu no quarto mesmo. Eu digo, Jesus, era o meu medo ele passar lá de parto e esse menino cair ali no chão. Mas quando eu lembro quando Miguel nasceu, eu disse até assim, Ivone, esse menino é tão feio. Ai, Jesus, esse menino é meu filho, não, esse menino é muito feinho. Aí Ivone disse, não, ele é lindo. Aí começou a ficar bonitinho, aí fui pra casa, né? Mas ficou um bebê tão lindo que eu cheirava, era um cuidado, era um zelo tão grande que eu tinha com esse menino, de estar dando banho, de deixar ele limpinho, de cheiroso. E eu sei que o Senhor, ele faz, né? E hoje, pra glória do Senhor, né? Meu filho tá aí, com saúde. É uma criança que nunca precisou estar em hospital, né? É uma criança que comia sempre do bom e do melhor. Eu lembro que na época que eu estava apertada para conseguir o resto das coisas, né? Do enxoval, eu disse, Jesus, abre uma porta. E quando foi na mesma semana, o Senhor enviou uma mulher lá na minha casa assim, Délio, tu quer trabalhar? Eu disse, eu quero, que eu tô precisando muito. Ela disse assim, é para trabalhar só 15 dias. Eu disse, amém, eu vou. Isso eu com 8 meses já para os 9. Eu disse, eu vou porque eu tô precisando comprar as coisas de Miguel, as que faltavam. Coisa de higiene, né? Era pouca coisa, mas faltava. E aí eu lembro como hoje eu fui pra casa desse pessoal trabalhar 15 dias, irmãos. 15 dias esse pessoal me pagou na época. Hoje é pouco, mas na época foi o suficiente que eu precisava. R$ 540 eles me pagaram, né? O salário acho que era 500 na época, não me lembro assim, há 9 anos atrás. E aí foi justamente que pessoal maravilhoso. Foi esse pessoal que me ajudou. Esse pessoal era de Brasília. Mandaram as coisas, mandaram bebê conforto, mandaram a bolsa, mandaram roupa boa, sabe aquela roupa boa mesmo? De marca da Jana Baby, só coisa boa. Eu sei que meu filho, ele teve o melhor, porque o Senhor, ele disse, vou eu dar o melhor. Aquilo que seus filhos não tiveram, se seus filhos não tiveram, seu filho vai ter. E eu lembro como hoje, e toda vez que ele ganhava algo, né? E eu lembrava da promessa que o Senhor tinha dito, né? E é tanto que meu filho, ele só tomava leite ninho. Eram as coisas melhores. O Senhor separou, foi separado. Eu digo, meu Deus, nem minha filha tomava leite do posto. Mas meu filho não tomou leite do posto, não. Era latas de ninho. Quando ele começou a tomar mingau, eu comecei a trabalhar, né? Aí a lata de leite ninho, eu lembro que na época era R$ 8 ali na Americana. Teve dia que eu comprei 5, sabe? Minha irmã trabalhava em Brasília, minha irmã Carol, ela mandava de caixas de fralda Pampers. Ei, Deus só deu o melhor pro meu filho. E hoje eu louvo ao Senhor, porque ele cumpriu a sua promessa. No momento eu chorei, no momento eu esperneei, no momento eu não queria, né? Mas o Senhor, ele começou a botar a mão no meu coração pelo meu filho. E ali eu começava a falar com ele. E eu lembro que Clara pequenininha, conversava sempre com ele, dava beijo na barriga. E eu lembro que foi assim, foi o que o Senhor preparou para minha vida, né? E muito eu lembro que fui criticada, fui muito. Ah, tu já passa necessidade da vida de arrumar menina, todo ano é menino, né? Eu ouvi muito isso, irmãos. Mas eu não bati na porta de ninguém pedindo nada. Eu saía de casa cedo, botava minhas filhas na creche, ia trabalhar. Meus vizinhos testemunham que eu nunca bati na porta e disse assim, ei, me dá um pouquinho de leite, não. Eu tive os meus filhos, mas eu tive a coragem de trabalhar, de enfrentar, né? Para que eu não possa pedir nada a ninguém. Então, assim, as pessoas, elas são ignorantes, elas criticam, né? Quando um tá tendo filho.
Mas ninguém chega, irmão, a ajudar. Ninguém diz assim, ei, tá precisando disso, tá precisando daquilo, não. Mas para apontar, eu ouvia muito, mas só vive doente, vai ter outro para vir no hospital do mesmo jeito. Para a honra e glória do nome do Senhor, meu filho nunca foi internado, nunca. Meu filho nem para creche Deus permitiu ele ir, não. Eu trabalhava e Deus me dava condições de pagar alguém sempre para cuidar dele. Mas nem para creche meu filho foi. Ou seja, meu filho foi separado, que Jesus disse que era o filho da promessa, né? E hoje eu posso ver as promessas do Senhor se cumprir na vida do meu filho. É um menino amoroso, né? É um menino sensível, assim como eu, né? Ele é sensível, é um menino homem. Mas por tudo ele sente, por tudo os olhos dele enchem de lágrimas. Mas assim, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Que tudo que o Senhor prometeu, hoje ele cumpriu. Hoje ele tá aí saudável, muito difícil Miguel adoecer, né? E Deus, ele realizou, né? O desejo do meu coração, que era um dia trabalhar e poder dar os melhores para eles. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu ainda trabalho, né? O que eu posso, eu dou para ele. Inclusive, eu tô até gravando aqui no quartinho dele. Mas o Senhor, irmãos, ele é fiel. Então, quando ele promete, ele cumpre. Ei, não duvide não, que o Senhor, quando ele é fiel, quando ele promete, ele é fiel para cumprir suas promessas. E quantas vezes, aleluia, o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho. Tinha momentos que eu dizia assim, Jesus, eu não tenho um leito do meu filho. Jesus mandava, sabe? Enviava alguém, mandava alguém, usava minha mãe muitas vezes para me ajudar. Mas o Senhor, ele fez, ele não desamparou, aleluia. Então, no momento que a gente está sendo provada, muitas vezes a gente não entende, né? A gente questiona, a gente murmura, mas quando a gente para e deixa o Senhor agir, aí você vê, né? Que o Senhor, ele faz. Muitas vezes, no momento da dificuldade, a gente só quer questionar. E eu questionei também na minha vida, que eu disse assim, Jesus, a partir de hoje eu não vou questionar. Se o Senhor me deu, algo tem um propósito. Então eu vou aceitar e o Senhor vai me ajudar. Eu peço que o Senhor me ajude. Que eu consiga dar de mamar a ele até os 3 meses, porque depois dos 3 meses eu vou poder trabalhar. Que o Senhor me ajude a conseguir alguém para cuidar dele, porque aqui em Búzios não tem creche, eu já tinha vindo morar aqui em Búzios. E assim, eu louvo ao Senhor, porque tudo que eu pedi, sabe? Ele fez. Então, eu louvo ao Senhor pela vida do meu filho. Ele colocou pessoas para cuidar do meu filho, pessoas para querer bem. Todo mundo gosta de Miguel, da minha família, o meu esposo. É tanto que o testemunho do meu esposo diz que quando me conheceu, a primeira pessoa que ele se apaixonou foi pelo meu filho. E hoje todo mundo pensa que ele é o pai dele. Infelizmente não é, né? É pai porque ele cria. Mas não é. Mas eu louvo a Deus pelo Senhor ter mandado uma pessoa para me ajudar a cuidar dos meus filhos, né? Então é isso, irmão, esse testemunho que vem edificar a sua vida, né? A você que está de outro lado, desesperado, desacreditado. Mas se o Senhor lhe prometeu algo, ele cumpre. Assim como ele cumpriu na minha vida, ele cumpre na sua. Porque ele não faz exceção de pessoa, né? Ele faz conforme a vontade dele. E hoje eu louvo a Deus porque ele tem cuidado, ele tem zelado, ele não tem deixado faltar nada. Para a honra e glória no nome do Senhor. Hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Foi fácil? Não foi. Mas o Senhor estava o tempo todo ao meu redor, o tempo todo ao meu lado, me ajudando, me dando força. E tudo aquilo que eu pedi a ele cumpriu, né? E tudo que ele prometeu também, ele cumpriu. Então hoje eu posso ver o cuidado do Senhor na minha vida, né? E com você não será diferente. Você aí que não aceitou, você que está grávida, está desesperado porque não tem como comprar um enxoval do filho, porque não tem, o pai não quer assumir, ou seja, eu não sei qual a sua situação, mas eu sei de uma coisa, que quando o Senhor ele promete, ele cumpre. Se ele fez na minha, ele pode fazer na tua. Deus pode inquietar pessoas de longe, assim como ele fez com meu filho. Meu filho ganhava roupas, meu filho ganhava calçado, ganhava fralda. Ei, não vim daqui de Natal, não, vim de Brasília. Aleluia. E para pensando que eu ia buscar, não. Eu lembro que o pessoal que eu trabalhava, eles eram piloto, então ele trazia, e eu pegava ali em Capim Macio. E até hoje eu tenho o bebê conforto do meu filho, até hoje eu tenho a bolsinha dele. Ah, Jesus, tu és fiel. Mas assim, o Senhor, ele é fiel. Então é que esse testemunho venha edificar a sua vida, que você venha se fortalecer no Senhor e crer.
e crê. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não desampara nenhum dos seus, porque eu digo por experiência própria. Aleluia. Eu nunca fui desamparada pelo Senhor, não. O tempo todo ele estava comigo, mesmo sem esposo, mesmo muitas vezes sem um irmão, sem um amigo, mas o Senhor ele nunca me deixou só. E a minha preocupação era quando entrar de resguardo, que vai ser das minhas outras filhas. Mas eu recebia 162,66 do Bolsa Família. Irmão, esse dinheiro era tão multiplicado que até hoje me pergunto como é que eu vivi com R$ 166. Enquanto quando eu tive um Miguel, esse dinheiro dá para comprar fralda, dá para comprar leite, dá para comprar calcinha para Luísa, calcinha para Clara, o que elas precisavam dava. Deus ele multiplica, né? Então assim, que você esse testemunho ele venha edificar a sua vida, que você venha crer mais nas promessas do Senhor, porque se ele prometer é fiel para cumprir. Então, irmãs, hoje esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus venha fazer grandemente na sua vida. E aqui eu quero orar por você que está aí do outro lado, você que está sem esperança, você que está desacreditado, você que está desempregado, né? Que está aperreado porque está desempregado. Ei, o Senhor ele é fiel. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Quantas vezes eu ouvi isso? Vai passar fome, vai passar necessidade, vai viver em hospital. E aí o Senhor me honrou. Meu filho nunca foi de viver em hospital. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí muitos dizem assim, vai virar bandido, criado sem pais, com a mãe. Oh, aleluia. Eita, deixa eu dizer uma coisa, quando o Senhor ele promete, ele cumpre. E todos esses anos o Senhor tem cuidado, tem zelado, tem me guardado e tem guardado os meus filhos. Meus filhos nunca foi dormir sem comer, nunca. Meus filhos nunca disseram assim, mãe, eu queria comer isso para o Senhor não mandar, o Senhor não inquietar alguém, sabe? Irmão, o Senhor é Deus de milagre, é Deus de providência. Quantas vezes estava sem mistura, eu ia trabalhar, encontrei a Dona Angélica dizendo, Derli, vem aqui. Eu lembro como hoje. Dona Angélica me deu uma sacola, era carne, era frango, era hambúrguer, era tanta coisa do que Jesus. Como o Senhor cuida. Eu lembro quando eu disse assim, Dona Angélica, eu tô precisando de umas coisas. Ela fazia uma sacola de feira e mandava. Né, irmão? Deus, ele sempre inquieta alguém para lhe abençoar, para lhe ajudar. Então, creia nas promessas do Senhor. E eu quero orar por você nesta noite. Baixa uma luz, vai. Maravilhoso Deus, querido Pai. Espírito Santo, nesta noite eu quero te apresentar essas vidas que estão do outro lado, Jesus. Essas vidas que estão desacreditadas, essas pessoas que estão passando dificuldade financeira, Jesus, assim como o Senhor cuidou de mim, da minha casa e dos meus filhos. O Senhor tem poder, Jesus, para mudar a história, para realizar todos os sonhos, para prover, aleluia, aquilo que o teu povo necessita. Que o Senhor abençoe os lá nesta noite, Jesus. Que o Senhor venha fazer, Jesus, aquilo que eu não posso fazer. Que o Senhor inquiete pessoas que têm, Jesus, para ajudar aqueles que não têm. Em nome de Jesus, que você seja abençoado. Em nome de Jesus. E esse é o vídeo de hoje, que você puder deixar seu like, compartilhe. Seja abençoado, abençoe vida. Compartilhe esse testemunho para que venha aumentar a fé de pessoas que estão aí passando pela mesma situação. Abençoe poderosamente. Não se esqueça de deixar seu like, ative o sininho. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E que esse testemunho venha falar ao seu coração. Amém? A paz do Senhor a todos. Oh, glória.